falar do Palmeiras. O Leandro Boldaquian tem as informações. Diga lá, Lelê. Fala, meu caro Márcio Espímpolo, pessoal que tá ligado em mais uma edição do nosso Papo de Craque pela Transamérica. No sábado, com belos gols, o Palmeiras venceu o Cuiabá por 2-0. Um gol de Rafael Veiga de cabeça, numa grande jogada do Luan, né, como uma espécie de lateral direito. E o gol do Richard Rios, de fora da grande área, uma patada no ângulo do Walter, sem chances para o arqueiro da equipe do Cuiabá. O técnico Abel Ferreira falou, né, sobre a preservação de alguns jogadores, utilizou 6 titulares para essa partida, ao longo do jogo entraram mais 2, e também sobre Dudu, né, quarta-feira o Palmeiras tem jogo pela Copa Libertadores da América na Colômbia. Não, o Palmeiras não prioriza nada, o Palmeiras joga, como disse o teu colega, joga sempre na máxima força, só que em virtude da quantidade insana de jogos é impossível, não é só a minha equipa, são outras equipas. É verdade que este ano, a meio do ano, houve uma alteração das regras em relação aos estrangeiros, que foi feita a meio do ano, ou já depois de começar a época, e nós tivemos de tomar decisões de mandar os jogadores embora porque tínhamos gringos a mais, ou estrangeiros a mais, nomeadamente o Merentiel, que mandamos que emprestámos ao Boca Juniors, né? Se essa regra tivesse vindo mais cedo, se calhar não tínhamos feito esse empréstimo, mas essa regra veio a seguir, portanto, quando se quer, consegue-se mudar as regras, consegue-se melhorar. Agora, pronto, tem tudo a ver com isso. Agora, em relação ao Dudu, como te disse, é um dia de cada vez, não sei, não te posso dizer nada neste momento. Tá, e portanto, o técnico Abel Ferreira, o Verdão viaja hoje à noite para a cidade de Pereira e deverá ter a volta de todo mundo para essa partida da Libertadores. Dudu preservado, o Gabriel Menino, que também ficou em São Paulo trabalhando para voltar a jogar. Os dois deverão estar em campo na quarta-feira, Espímpolo. Muito obrigado pelas informações, Leandro Boldaquian, detalhes do Palmeiras. A gente vai ouvir a opinião aqui dos nossos companheiros. Palmeiras tem um jogo importante, jogo decisivo, claro, muda um pouco a atenção, muda um pouco o foco em competição, né? Mas é um time fortíssimo, que fez uma bela campanha na primeira fase. Imagino que o torcedor do Palmeiras esteja bastante confiante. Menino e Dudu treinaram e devem ficar à disposição. Boa notícia para o Palmeiras, Galvão? Olha, ótima notícia, né? Claro que o torcedor do Palmeiras recebe essa notícia com empolgação, né? Porque vai ter o time completo mais uma vez para a partida das quartas de final da Libertadores. O Palmeiras vai encarar o Pereirão. Motivo de chacota na primeira fase, hein? Lá o Pereirão, Colômbia. Que porcaria, ninguém conhece, tá? Olha onde chegou. O Deportivo Pereira, ele realmente é um time muito abaixo do Palmeiras. Mas tá numa boa fase, né? Tá numa boa fase. Além de ter classificado, eliminado o fortíssimo Independiente Del Valle nas oitavas, nos últimos jogos lá no Colombianão, ele foi bem. Né? Ganhou agora na última rodada 3-0 do Jaguares em casa. Antes tinha passado para a próxima fase da Copa da Colômbia, também vencendo em casa. Então tá numa boa fase, né? O time está embalado aí pelos atuais resultados. E o Palmeiras tem que respeitar. Mas olha, acima de tudo, tem que respeitar o Deportivo Pereira. Claro, sempre. Como respeitou, por exemplo, o Delfim há 2 anos atrás, nas oitavas. Exato. Mas eu considero uma diferença mais ou menos desse tamanho, tá? De quando o Palmeiras pegou o Delfim. Mas é justo. Assim, agora, isso foi muito debatido e as pessoas usavam muito isso para depreciar o Palmeiras. E eu vou por outro lado. Por exemplo, o grupo do Palmeiras, para mim, esse ano na Libertadores, está comprovado que estava longe de estar entre os mais fáceis, tá? Cerro Porteño é um time que atrapalhou o Palmeiras aqui em São Paulo. O Barcelona de Guayaquil tá longe de ser um dos piores times da Libertadores aí na primeira fase. E a gente tá vendo que o Bolívar não é só altitude. O Bolívar goleou o Cerro Porteño no Paraguai. O Bolívar tá nas quartas de final, tendo eliminado o Atlético Paranaense. Amanhã o Inter que se cuide lá no Morro, viu? Pois é. Vai ser difícil o jogo pro Inter lá contra o Bolívar. Mas especificamente nesse confronto, eu acho que o Palmeiras deu um pouco de sorte. Gente, eu peguei pra ver o primeiro tempo de Del Valle e Pereira no Equador. Se você perguntar pro pessoal do Pereira como eles estão classificados, eu acho que eles não sabem explicar. Era a cada 2 minutos uma chance clara pro Del Valle.
É impressionante como o Del Valle não goleou nesse jogo. Tava ganhando por 1-0 e era chance clara, atrás de chance clara, desperdiçado. O goleiro pegava a trave e não entrava. E no segundo tempo o Pereira empatou e classificou. Méritos do time colombiano, beleza. Mas o Del Valle seria uma pedra muito maior no sapato do Palmeiras, que pra mim vai passar com tranquilidade. Resumindo, selo obrigação de André Galvão para o Palmeiras nessa fase da Libertadores. Mas não há dúvidas. Mas isso é óbvio. Isso não tem nem o que discutir. Vai ser um vexame se ficar no caminho, né? O Palmeiras está enfrentando o Deportivo Pereira. O Palmeiras tem que passar, claro que tem obrigação. Pensar por esse lado negativo. O Palmeiras superior vai passar. Mas qual a dificuldade de você colocar como uma obrigação? Num confronto como esse, a obrigação é totalmente do Palmeiras, lógico que é. O problema é colocar Lógico em confrontos que, por exemplo, contra o São Lourenço, né, Galvão? Como você colocou, por exemplo, recentemente, que aí mas era uma obrigação, né, do São Paulo avançar na Sul-Americana. Mas quando você tem do outro lado, a gente discutiu... Não era um vexame perder pro São Lourenço. Exato. Era uma obrigação avançar. É bem diferente, é um buraco bem mais embaixo, né? Fala mais do Palmeiras, que conseguiu um resultado importante. Fora de casa, bateu o Cuiabá 2-0. Não teve lei do ex. O Davinho, passou em branco. Não fez nada. Ih, olha lá a corneta do Calil. Não fez nada, né? Tava torcendo pro Davidson fazer alguma coisa, Calil? A gente ficou atento, né? Porque ele vinha de gols, acho que em todos os jogos, né? Sábado o Palmeiras ganhou com autoridade, ele não fez nada. Vamos lá, Leandro Boldaquia traz mais detalhes do Palmeiras. Meu caro Tomás Rafael, muito boa tarde pra você, pro pessoal que tá ligado aqui em mais uma edição do nosso Papo de Craque pela Transamérica. No sábado, boa vitória do Palmeiras contra o Cuiabá, com 2 belos gols, e agora o foco total volta a ser a Copa Libertadores da América. Pois é, o time embarca esta noite para Pereira, região ali muito próxima a Manizales, e vai enfrentar o Deportivo Pereira na quarta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Abel Ferreira falou, né, sobre a utilização de alguns titulares no jogo de sábado, a preservação de outros, inclusive sobre Dudu, né, se vai ou não ir para campo na quarta-feira. Não, o Palmeiras não prioriza nada. O Palmeiras joga, como disse o teu colega, joga sempre na máxima força, só que em virtude da quantidade insana de jogos é impossível. Não é só a minha equipa, são outras equipas. É verdade que este ano, a meio do ano, houve uma alteração das regras em relação aos estrangeiros, que foi feita a meio do ano, ou já depois de começar a época, e nós tivemos de tomar decisões de mandar os jogadores embora porque tínhamos gringos a mais ou estrangeiros a mais, nomeadamente o Merentiel, que mandamos para que emprestámos ao Boca Juniors, né? Se essa regra tivesse vindo mais cedo, se calhar não tínhamos feito esse empréstimo, mas essa regra veio a seguir. Portanto, quando se quer, consegue-se mudar as regras, consegue-se melhorar. Agora, pronto, tem tudo a ver com isso. Agora, em relação ao Dudu, como te disse, é um dia de cada vez, não sei, não te posso dizer nada neste momento. Bom, tá aí, portanto, o técnico Alviverde, que mesmo fazendo um pouco de mistério aí, deverá ter o seu camisa 7, que já jogou os 2 jogos contra o Atlético, meio que no sacrifício, e deverá ser da mesma forma, mesmo se tratando, nesse tempo todo, a informação de que ainda o Dudu não está 100%, fisicamente até está bem, só que falta ritmo de jogo, né? Falta a intensidade de uma partida, mas ele vai pra arena, vai pro jogo na quarta-feira. O mesmo acontecerá com o Gabriel Menino. Verdão, portanto, com força máxima nessa partida, Tomás. Muito bem, Lelê, tá certo. Vou começar com você, Calil, que cornetou o Daverson, mas de uma certa maneira nessa cornetada elogiou o Palmeiras, porque pra você o jogo foi tranquilo. Pro Verdão é jogo para, sem nenhum tipo de trocadilho, ou talvez um pouquinho, botar fogo no campeonato? Mesmo com várias preservações, o Palmeiras jogou bem, não foi pressionado pelo Cuiabá em momento nenhum, teve oportunidades para decidir o jogo antes. Foi um bom jogo do Palmeiras, uma boa vitória. Richard Rios, na minha opinião, foi a estrela do jogo, jogou muito bem. Tivemos ainda outras boas atuações, né? Os zagueiros, o Gomes não jogou, né? Estava suspenso, jogaram o Luan e o Murilo bem, o Everton foi pouco acionado, mas quando precisou também apareceu bem. Um bom jogo do Palmeiras, uma boa vitória, e uma vitória que, como você falou aí, fez bem para o campeonato, né? Afinal, o Botafogo tinha empatado antes com o São Paulo, o jogo foi antes, então a gente fica torcendo sempre para que haja mais graça no campeonato, e para isso o Palmeiras fez
fez o seu papel e conquistou uma boa vitória lá em Cuiabá. Nori, fique à vontade para falar da boa vitória do Palmeiras, segundo o nosso José Calil, mas depois me diga o que está mostrando a sua bola de cristal sobre Dudu e Gabriel Menino. Eles vão para o jogo? Serão titulares na quarta-feira, Nori? Olha, Tomás, primeiro eu quero começar essa avaliação do jogo do Palmeiras fazendo um elogio ao Luan. O Luan, que é um jogador muito criticado, às vezes justamente criticado, até não nem tanto pelo desempenho, mas pela marca, o que ele tem de marca do azar que ele tem. Jogou demais contra o Cuiabá, o Luan, fez uma jogada de lateral direito no primeiro gol, no cruzamento para o Rafael Veiga, teve uma atuação precisa, correta, sempre bem posicionada, fez uma boa dupla com o Murilo, então fica esse registro aqui, é um excelente profissional que fez uma grande partida. No caso do jogo de forma geral, tem um jogador que sempre que ele volta ao time do Palmeiras, ele encaixa o time do Palmeiras em termos de marcação e flutuação da defesa, que é o Piquerez. Eu acho que o Piquerez é um titular indiscutível para o time do Palmeiras, que melhora a função defensiva, melhora o jogo de contragolpe do Palmeiras, que é fatal. Outro que fez um belo jogo, não apenas pelo gol espetacular, foi o Richard Rios, que vai se firmando cada vez mais. Acho que o Palmeiras pode se virar bem sem Dudu e sem Gabriel Menino. Mostrou nesse jogo principalmente isso. Mas acredito que, tendo as mínimas condições físicas, os dois vão para o jogo. É um jogo importante, um jogo decisivo. O Palmeiras faz uma campanha brilhante na Libertadores. A questão do desgaste, estava vendo aqui previsão do tempo para Pereira, na Colômbia. Previsão de 18 a 25 graus, não é nada exagerado, né? Em Cuiabá certamente estava muito mais quente. O que fica, eu acho, Tomás, principalmente para o torcedor do Palmeiras, é que o Palmeiras voltou a ser um time forte coletivamente. Voltou a ser, talvez, me arrisco a dizer que, junto com o Botafogo, formando a dupla aí dos times taticamente mais fortes, mais competentes e mais completos do futebol brasileiro. Boa, Nori. 5 horas e 25 minutos. Eu vou passar a pergunta aqui do Marcos Duran, de Santo André, para você, Renatinha, mas só registrar que o empresário do Rony, hoje o Hércules Júnior, numa entrevista à Rádio Liberal FM, disse que o jogador do Palmeiras é alvo de 4 equipes da Arábia Saudita. Mas não falou quais. Eu não sei se esse interesse, esse ser alvo, né? Essa situação de ser alvo é só uma sondagem que chegou no empresário, às vezes um outro empresário que falou pra ele, estão falando do seu jogador lá na Arábia, ou se é algo concreto. Se for algo concreto, a torcida do Palmeiras, claro, vai ficar preocupada por 2 razões. Porque o Rony é o Rony, pra mim é o jogador mais regular do time do Palmeiras, e segundo, porque os caras lá na Arábia Saudita não estão pra brincadeira, não. Agora, Renatinha, a pergunta do Duran lá de Santo André. Dá pro Palmeiras chegar ao título, sendo que ainda tem o confronto direto? Sempre dá, né? Ainda mais porque a diferença ela tá caindo. E a gente já viu viradas em pontos corridos, né? No Campeonato Brasileiro acontecerem algumas vezes. Não foi uma só. Né? O próprio Palmeiras, o próprio São Paulo. Então é possível sim. Agora, o Botafogo só depende dele. Existe uma queda de rendimento, o Tiquinho faz muita falta, mas vamos falar do Palmeiras, que tem capacidade sim para buscar esse título. Mas eu acho que o foco do Palmeiras está muito claro hoje, que é muito a Libertadores. E é a equipe mais bem preparada para conquistar mais uma vez o título da competição. Em relação ao jogo, acho que vocês disseram tudo, foi uma vitória tranquila, com maestria. O Palmeiras mereceu do começo ao fim, foi superior durante toda a partida, não deu chances ao Cuiabá, que tem aprontado bastante, principalmente diante de clubes grandes, quando joga em casa. Mas o Palmeiras não sentiu e acho que foi aquela vitória com V maiúsculo para ninguém botar defeito. Às vésperas de uma partida importante de Libertadores é sempre um motivo a mais de motivação. Só um dado importante que eu vi aqui em relação ao Rafael Veiga, né, que tem sido o cara... E não é de agora, né, Tomás? Faz muito tempo. É o cara que comanda e exerce uma liderança. São alguns líderes, mas ele se não for o principal, é um dos. O atual jogador, agora ele igualou na artilharia o Alex com 78 gols. E nessa temporada é o jogador com mais gols e o maior garçom, né? O jogador que mais deu assistências nessa equipe. Então é um cara que com certeza já é um ídolo na história da torcida do Palmeiras. É muito legal esse número, Renatinha, porque a comparação, creio eu, vai existir sempre. Especialmente depois que o Rafael Veiga parar. Quem foi melhor? Quem jogou mais com a camisa do Palmeiras, né? Quem foi o melhor camisa 10, né? O Rafael Veiga não é exatamente, não joga com a camisa 10, mas é como se fosse camisa 10 dentro de campo, né? Quem foi melhor? Enfim, é muito legal essa comparação e o Rafael Veiga chega nos números do Alex ou no número de gols
Eu não sei quantos jogos o Veiga precisou fazer para chegar a essa marca, se a média dele é melhor ou pior do que a do Alex, mas são dois jogadores extraordinários e injustiçados na seleção brasileira, na minha avaliação. Eu ainda acho o Alex melhor, mas ainda, não sei daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não sei ainda o que o Rafael Veiga vai conquistar. Até já conquistou mais títulos do que o Alex, mas também vivendo num momento em que o Palmeiras foi superior, talvez o maior momento da história do Palmeiras. Mas é uma comparação muito legal, sem dúvida. Tanto que merece mais uma chance na seleção brasileira. Sim, e teve agora com o Diniz também. Tomara que ele faça bom proveito, porque é um jogador que tinha que a gente já cobrou muito, né, claro, sobre a lista. E o Veiga vai ter chance agora no próximo ciclo, né? Da seleção, porque ele vem sendo convocado direto. Vamos ver se ele vai corresponder, né? E embora eu sempre tenha entendido que o Dudu merecia uma chance na seleção brasileira, eu acho muito mais pertinente, mais inteligente a nossa briga, a nossa indignação com ausências do Rafael Veiga do que a do Dudu. Não que o Dudu tenha jogado menos do que o Rafael Veiga, acho até que o Dudu é mais importante na história do Palmeiras do que o Veiga. Mas é que na posição do Veiga a gente tem sentido falta, né, de jogadores. E na do Dudu sobram jogadores, ou sobraram aí nas últimas temporadas, sobraram craques nessa posição no último ciclo. Sim. Mas o Rafael Veiga não. E o Dudu, eu acho que talvez o momento pro Dudu fosse a Copa de 2018 já. Ele teve um desempenho fantástico no Palmeiras entre 2015 e o próprio ano de 2018. Talvez merecesse, né? Eu acho que ele mereceu, né? Talvez. Ele mereceu mais chances naquele período, não teve. Continua sendo um jogador muito importante, mas de uma outra geração. O momento é pro Rafael Veiga aproveitar e mostrar que ele pode ter chances de se firmar na seleção brasileira. Até porque, Tomás, nós não temos hoje, para mim, tirando Neymar e Vinícius Júnior, a diferença não é tão grande assim da maioria dos convocados entre jogadores que se destacam no Brasil. Talvez você tenha uma questão de adequação física, intensidade, porque esses caras jogam nas principais ligas do mundo, é um futebol mais pesado em termos de intensidade, futebol mais veloz, mas tecnicamente, e isso a Copa do Mundo mostrou, né? Muitos caras que foram convocados pelo Tite naquela parte final do ciclo, chegaram na Copa do Mundo e foram decepções assim pesadas, né? Talvez jogadores que atuem no Brasil tendo um pouquinho mais de chance e se misturando com caras como o próprio Neymar, que eu acho que é fundamental ainda para a seleção brasileira, Vinícius Júnior, essa galera toda, eles possam evoluir juntos.